aumenta o volume, que vai ter conteúdo top pra você agora. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Portal da Conversa. Hoje a gente está num clima diferente aqui, ó. Aberto, lugar, cenário totalmente natureza. Bacana, né? Até com sol na cara aqui, a gente tá com o olho meio fechado assim. Mas aqui, o recado hoje, nós vamos falar um negócio bem legal, né, Ione? Sim, e que vocês entendam que isso é uma normalidade, todo mundo passa por isso. O que não for, a gente vai falar aqui, aí precisa de ajuda. Mas sobre? Mas o assunto é sobre ansiedade. Ansiedade. Você já passou por um processo de ansiedade? Eu acho que todo mundo já. Eu já passei por um processo de ansiedade, né? Então, já começando falando por mim, para você não ficar com vergonha, nem se sentir com outro sentimento qualquer, eu já tive crise de ansiedade. E é muito ruim. É péssimo você ter ansiedade. Seu coração acelera, dá um desespero, parece que o coração vai sair pela boca, você começa a suar, você começa a passar mal, dá vontade de sair correndo, gritando. É horrível, gente. Sim. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É medo do futuro. É medo do futuro. Então a sua cabeça, ela vive no futuro. Ela vive pensando em coisas que vão acontecer e normalmente, quando você projeta o seu futuro, você fica com medo por quê? Porque você começa a projetar coisas e você negativas. A maioria das vezes você pensa coisa negativa. Por isso que você começa a sofrer, a sentir aquele desespero, sentir aquele desespero dentro do seu coração. E nós não somos psicólogos. Bem lembrado. Nós estamos falando como pessoas comuns como você, que já passou ou pela ansiedade como expectativa ou com ansiedade como um transtorno no sentido de exagerar e ser negativo. Aí precisa de ajuda profissional, mas a gente vai falar relato. Tá? Então que fique bem claro que a gente não está aqui falando como um especialista, que seria um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, enfim. Nós estamos falando como pessoas comuns, relato para falar que isso é normal. Dentro da linha do nosso programa. A gente está aqui batendo um papo, trocando uma ideia e trazendo uma experiência que a gente pensa para você, né? Para que essa informação aqui, que você se sinta um pouco melhor, você saiba que não é só você que está sofrendo disso. Hoje, esse vídeo de 2023, a gente, no mundo inteiro, né? As pessoas hoje, a ansiedade, as pessoas estão sofrendo demais com ansiedade. É o mal do século. É o mal do século. Então, assim, o que a gente pode passar de dica? Eu posso passar para vocês o que aconteceu comigo, o que eu fiz. Quando te der a crise de ansiedade, gente, primeiro, você tem que tentar controlar sua mente em pensar no presente, né? Então, assim, respira fundo e conta a respiração. Puxa o ar, conta até 5. Prende. Aí depois conta até 7, soprando o ar devagar. Você vai fazendo isso e vai mentalizando o seu presente, o agora. Aí olha para o ambiente que você está, qual que é o móvel, qual que é a sua roupa. Começa a tirar a sua cabeça daquele futuro, daquele excesso de futuro. Então, assim... Desse medo do futuro. São várias técnicas que tem. Estou falando uma que eu fazia e essa técnica me ajudou. Mas o importante falar para você é o seguinte: se você não estiver dando conta, você estiver sofrendo isso muito, uma quantidade muito grande te incomodando demais, procura ajuda. Não é vergonha você procurar ajuda. Quer dica de ajuda? Primeiro, companheiros, se abra com seu companheiro, não tenha vergonha, não tenha medo de se abrir. Segundo, um amigo ou um familiar que você confia, primeiro nas pessoas que você mais próxima, né? E se isso não for suficiente, não tenha vergonha, busque ajuda, porque existem muitos profissionais para ajudar você a sair dessa. Não tenha vergonha, procure ajuda, levante a mão, que nem a Ione falou, pode ser um parente seu, um amigo mais próximo, ou uma ajuda profissional. Então, assim, não tenha vergonha. E hoje, gente, a gente está em janeiro de 2023, o tema é saúde mental. Isso, né? Janeiro, a temática de janeiro é saúde mental. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Como você cuida da sua saúde, do seu dente, do seu pé, do seu coração, você tem que cuidar da sua mente também. Então, você fazer isso preventivamente, você ir num psicólogo, num terapeuta, isso não quer dizer que você está maluco, não. Até o psiquiatra também não quer dizer que você está maluco. Isso quer dizer que você está cuidando da sua saúde. E está buscando equilíbrio para sua vida. Exatamente. Então, assim, uma palavra que a gente queria passar para vocês, não se sintam mal, não se sintam assim reclusos, fechados. E nem vergonha, porque isso acontece com qualquer pessoa. Gente, e vou falar para vocês, a grande maioria da população, o seu amigo, o seu vizinho, sofre de ansiedade.
E assim, todos nós temos ansiedade, temos em pequena quantidade e em quantidade que começa a fazer mal pra gente. Como que a gente identifica, isso é até bom falar, né, Ivan? Que a ansiedade, ela tá começando a fazer mal pra gente. Quando chegar no seu limite, quando Sim. começar a te incomodar e te impedir de fazer as coisas da sua rotina. Te trava. Isso. Ela te aí já trava. chegou no limite em que você precisa procurar ajuda. Isso mesmo, se ela te impede de ir, de caminhar, de seguir para frente, aí é o ponto exato onde você precisa de ajuda. Não tenha vergonha. Mas existe também uma ansiedade positiva, aquela ansiedade da expectativa, sabe? Que, eu vou participar de um processo seletivo. Será que a vaga vai ser minha? Nossa, Aquele friozinho na barriga, né? E, por exemplo, ou então tá chegando seu aniversário, a expectativa, será que as pessoas vão lembrar? Será que as pessoas vão me procurar? Será que vão conversar comigo? Essa expectativa boa de perspectiva é uma ansiedade saudável. Sim. Agora, se ela te trava, a dica é essa: se ela te trava, se ela limita você de agir, de tomar atitudes que você precisa, aí é o momento que você vai precisar de ajuda. Por exemplo, às vezes você precisa viajar a trabalho e tem medo de avião, tem medo de carro, tem medo de... É que você começa a imaginar o quê? Não, o carro vai bater, o carro vai parar, o avião vai cair. Não vou nessa viagem. É que foi o que a gente falou, né? É o medo de uma situação futura que ainda não existe. Então, e com um olhar muito negativo. Então assim, o que a gente pode passar também para você é o seguinte: é difícil, tá? Eu lutei com isso, hoje eu consigo controlar melhor, mas tem vezes que eu não consigo também. Mas assim, qual que é a outra dica? Focar no hoje, no momento que você está passando, aqui, agora. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo de bom agora? Valoriza isso, pensa isso, começa a focar nisso, que aí você perde essa questão do futuro. Porque é o seguinte, gente, a gente pode planejar, pode fazer o que for, mas nós não somos o dono do futuro. O dono do futuro é Deus. Sim. E Ele sabe o que é melhor pra gente. E existem pessoas e coisas boas, existem pessoas e coisas que podem te ajudar a sair dessa situação tão negativa, de perspectiva tão negativa, porque o mundo, ele tá cercado de tantas possibilidades. Por que você vai se prender só num pedacinho, numa partezinha, se tem um universo todo de possibilidades? Exatamente. Então, gente, era esse recado que a gente queria passar para vocês, esse tema de ansiedade. É um tema que está muito forte hoje em dia. Nós vamos voltar a falar nisso também. E crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, todas as pessoas estão passíveis de acontecer essa situação. Você então, não está sozinho, não está sozinha nisso, tá? Com certeza. E lembrando, a gente no sábado nós vamos estar ao vivo na Rádio Alternativa com o nosso programa Portal da Conversa. Então se liga lá. E é de 10 às 14 e é temática de sábado. Saúde mental. Saúde Nós mental. vamos levar Um psicólogo especialista em saúde mental. O cara vai falar sobre isso. Rodrigo Sávio. Top demais. Vai estar lá no sábado conversando sobre isso. Então se liga na Rádio Alternativa 91.1. A gente vai colocar aqui embaixo para você saber, tá bom? Venha participar dessa conversa, Vambora? vai ser muito bacana. Vambora? Até lá. Tchau. Tchau, até Com sábado. Deus. Beijo.